Olá, seja bem-vindo à nossa aula introdutória de interpretação. Nessa primeira aula, eu gostaria de trazer para vocês a hermenêutica, que é a ciência que se ocupa dos princípios, leis e dos métodos de interpretação. Bem, a hermenêutica ela é extremamente fundamental para compreendermos as Escrituras, já que o pecado ele obscureceu o entendimento do homem acerca das Escrituras. E por isso o homem necessita da clareza do Espírito Santo, ele necessita do auxílio do Espírito Santo para ter uma iluminação clara do texto. Porque temos a tendência de divergirmos em questões de interpretação. E isso é natural. Isso acontece porque muitas vezes levamos questões culturais, levamos determinadas situações, realidades para a nossa leitura bíblica, o que às vezes atrapalha na questão da interpretação fiel de um texto. Devido à natureza particular das Escrituras em ser um material divino e humano ao mesmo tempo, que envolvem questões eternas, que envolvem questões históricas, é fundamental termos uma base a interpretá-la, já que estamos falando de um livro que abrange todas as culturas, povos e deveria ser proclamado em todos os lugares, já que estamos falando de um livro que contém as revelações de um Deus supremo que proporcionou a redenção e a salvação do mundo. E também estamos falando de um livro que contém inúmeros relatos históricos e registros históricos. Então é necessário compreendermos essa natureza dupla da escritura para também fazer uma interpretação fiel. Como primeira tarefa de uma interpretação bíblica fiel, é necessário aprendermos sobre a exegese. Bem, a exegese nada mais é do que um estudo direcionado, uma forma de extrair do texto o seu significado original, dentro do seu contexto e das suas particularidades. A exegese é justamente retirar do texto as ideias originais do autor e do Espírito Santo na escrita daquele texto, e entender essas ideias dentro do seu contexto e então aplicá-las ao nosso cotidiano. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o contexto de que a igreja estava expandindo. A igreja havia nascido após a morte de Cristo e a sua ascensão aos céus, e ela estava expandindo, o evangelho estava expandindo e alcançando os confins da terra. Esse é um contexto interessante para entendermos o livro de Atos. E para extrairmos as ideias originais do autor, devemos nos atentar a observar quais eram as intenções de Lucas, por exemplo, no livro de Atos, a escrever determinado texto. Isso retirando qualquer ideia pré-concebida que podemos levar, qualquer ideia cultural ou atual que temos. É necessário observar o texto como ele foi escrito dentro daquela época e por que ele foi escrito dentro daquela época. É importante lembrar que para termos uma boa interpretação bíblica é necessário termos uma boa intimidade com Deus, um relacionamento aberto com Deus, pois estamos tratando justamente da revelação dele, daquilo que Deus se propôs a mostrar ao homem sobre os seus planos e sobre as maravilhas da eternidade. Então é necessário termos um relacionamento íntimo com o Senhor, buscá-lo em oração, buscá-lo na comunhão com a igreja. E também é importante dizer que não buscamos na interpretação bíblica originalidade, já que a Bíblia é um livro com milhares de anos e que foi estudado por várias e várias pessoas de gerações. E não estamos buscando conhecer algo que nunca foi descoberto dentro da escritura, mas interpretá-la de forma fiel, dentro dos parâmetros corretos da interpretação. Seguindo, como podemos fazer uma boa exegese? Bem, para fazer uma exegese fiel, nós precisamos primeiramente entender o texto dentro do seu contexto histórico e dentro do contexto literário. O contexto histórico nada mais é do que a época em que o texto foi escrito, os acontecimentos que ocorriam naquela época, a cultura daquele povo e a realidade daquele povo. Então tudo isso influenciava no autor na sua escrita. Por exemplo, o livro do profeta Ezequiel é um livro que retrata a realidade do povo judeu durante o exílio babilônico. E assim vai. Precisamos entender, primeiramente, a época em que o texto está situado. E para isso nós fazemos uso de boas ferramentas, como comentários bíblicos, atlas, livros de geografia, história, enfim.
esse tipo de material, que muitos são encontrados na internet com facilidade. Já o contexto literário é justamente a aplicação da estrutura literária do texto, da forma do texto, dentro dessa época, dentro desses acontecimentos. Tendo isso em mente, depois precisamos ver como esse texto se aplicará à nossa realidade de forma fiel. Depois de todo esse processo, é necessário entender como esse texto é aplicado à nossa realidade. Há muitos textos na Bíblia que são específicos para determinadas situações. Entretanto, outros textos são completamente aplicáveis à nossa realidade, e por isso é necessário compreender e separar esses tipos de textos. Então, tendo todo o material em mãos, sabendo qual época e a que povo foi destinado tal escrita, podemos então fazer perguntas ao texto e reflexões sobre o que esse texto tem a dizer para nós atualmente. Esse estudo deve sim trazer uma boa reflexão para as nossas vidas, já que esse estudo deve ser relevante e aplicativo às nossas vidas. Bom, por hoje é isso. Até semana que vem. Irei estar disponibilizando mais leituras no grupo e até a próxima.